de Jesus, a igreja disse amém. E amém, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu tenho uma palavra da parte do Senhor para compartilhar com a igreja. O Senhor levou meu coração a uma palavra que é ministrado no Congresso de Missões em Valência. E quando estive no Brasil, havia um pastor e um culto que estávamos reunidos, que é o culto de missões. Um pastor também esteve ministrando sobre esse tema. E o Senhor, ele confirmava, falava em meu coração algumas verdades sobre esse texto. Nós outros vamos estar falando sobre o clamor do varão macedônio, ou passando a Macedônia. Amém? Eu quero te invitar a abrir sua Bíblia no livro de Hechos, no capítulo 16, o verso 6 a 10. Amém? Hechos, capítulo 16, do verso 6 ao 10. Aleluia. Amém? Todos? Teremos também na tela, pelos seus irmãos terem a Bíblia. Amém. Nunca é demasiado praticar e abrir a Bíblia em ler. Diz assim a palavra do Senhor: e atravessando Frígia e na província de Galácia, lhes foi proibido pelo Espírito Santo falar a palavra em Ásia. E quando chegaram a Lícia, intentaram ir a Betínia, pelo Espírito não se lhe permitiu. E passando junto a Lícia, descendeu a Troas. E se lhe mostrou a Paulo uma visão de noite, um varão macedônio estava em pé, rogando-lhe e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando viu a visão, em seguida procuramos partir para a Macedônia, dando por certo que Deus nos chamava para lhes anunciar-se o Evangelho. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Deus querido, estamos ante a tua palavra. Somos gratos por teu amor, por tua vontade, por teu sacrifício na cruz, por a missão que cumpriste e que é otorgado a nós outros. Estamos aqui como sua igreja, Padre, para poder, Senhor Deus, dar sequência, continuidade, Padre, na obra que seu Filho Jesus Cristo empeçou. Que o Senhor pode falar por nós outros. Habla, Senhor Deus, e confirma essas verdades em nosso coração, para que possamos sair daqui, Deus, com nossa fé fortalecida, para fazermos, Senhor, sua vontade e não a nossa. Nós outros oramos, te exaltamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, a igreja disse amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Pode se sentar, irmãos. Antes de entrar na palavra, nós outros, já que estamos no curso de missões, vale a pena estar compartilhando com os irmãos, que nós outros tivemos o privilégio e a honra de domingo passado estar no culto ali na igreja ADNB, de pastor Eduardo. Como o irmão não sabe, a pastora comentou, o pastor Eduardo é um pastor, que tem um ministério muito obedecido, muito próspero, que tem um coração missioneiro, por isso que caminhamos alinhados. Nosso ministério caminha juntamente com ele, porque tem esse coração em missões. E esse domingo passado, eles estuve despedindo, eles oraram por nós outros, por nosso regresso, e também estuve orando e despedindo algumas famílias do campo missioneiro. E uma delas famílias é o pastor André e sua família, que também foi companheiro nosso quando estávamos apacentando em Portugal. Eles também têm uma igreja aí em Portugal. Ele estava indo para a África do Sul. O outro estava também sendo obedecido que ia para Portugal, que é o pastor Marlon. Não sei se os irmãos acordam, quando o pastor Eduardo esteve aqui na nossa igreja, o secretário de missões, que é o pastor Marlon Moreninho de Gafas, está indo para Portugal. Amém? Para poder levar uma igreja. E outra família, que é do pastor Vinícius, que está indo para o interior do Brasil, na região sertaneja, que é uma região muito pobre, uma das mais pobres do Brasil,
onde a bruxaria é muito forte, em esta região os padres vendem seus filhos à prostituição por causa de dinheiro. Para nós outros ter a dimensão da coisa de onde ele está indo para o campo, que está indo. O pastor Eduardo já tem muitas igrejas e uma base missioneira estabelecida nesta região. Amém? E vamos orar por eles também, para que o Senhor possa beneficiar em nome de Jesus. Eu sou muito grato ao ministério, ao pastor Eduardo, por a fidelidade, o coração que eles têm em missões. Irmão, vai fazer 14 anos que eles são parceiro nosso, ou melhor dito, sobre que abraçou minha família, na verdade, tem contribuído com nós outros economicamente para poder estarmos aqui nesta nação. São quase 14 anos, todos os meses, uma fidelidade incrível. Amém? Por que hago isso? Porque são poucas igrejas hoje que têm um coração missioneiro. São muitos poucos que ainda não entenderam que o coração de Deus é um coração missioneiro. Que amar missões é amar a obra de Deus. Amar missões é amar o próprio Deus. Eu tenho visto também, às vezes, muitas igrejas, eu vi lá em Brasil, preocupado também, simplesmente com coisas materiais, construir grandes templos, ter grandes estruturas, pero um coração lejos do coração de Deus. Amém? Porque mais do que estrutura humanas, Deus ele se importa com almas. Amém? E chegará um momento, irmãos, que as estruturas não haverá. Não haverá mais estrutura. Nós vamos ter que se reunir, quizás às escondidas, em umas casas, como muitos países já ocorre isso. E nós outros tivemos a oportunidade de participar de um congresso de missões, e esse congresso de missões estava compartilhando a palavra o presidente da Missão Kairos. A Missão Kairos é uma das maiores missões missioneiras de Brasil, que prepara missioneiros em parceria com as igrejas e envia por todo o mundo. E ele falou de uma estatística que eu temblei. Quizás todos ou quase todos de vocês que estão aqui não têm a noção dessa estatística. E eu quero estar fazendo o mesmo que isso, para que vocês tenham um pouquinho de noção da situação do Evangelho em um mundo. Amém? Em um mundo, atualmente, há uma média de milhas de 8 milhões de pessoas. Amém? Eu queria 8 pessoas para representar esses 8 milhões. Venga aqui 8 pessoas, por favor. Venga aqui os varões que estão aqui, que já tem 4, Estevão 5, mais 12. Ponga aqui 8, um lado do outro. Amém? Ou seja, estes representam esses milhões de milhões. 8. Agora, preste atenção em uma coisa. Desses 8, 3. Separa aqui para lá 3, vai para lá 3. 3 milhões de milhões, vai lá na punta. Sabe quem são estes? Esse percentual? Já tem mais, então acrescentando milhões, não? 8, está 5, 6, 7, 8. Esses 3, sabe qual grupo representa? Aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Esses 3 milhões representam o percentual daqueles que nunca ouviu falar de Jesus. É pouco ou é muito? Vamos para lá, mais para lá um pouquinho. Isso, irmãos, é uma média. Agora, existe outro grupo de 3 milhões. Vem dar mais 3. Está aqui. Esses 3 milhões representam aqueles que já ouviram, mas não creem em Jesus Cristo. Aqui entra os ateus,
aqueles, né, que não creem, que creram um dia e agora já não creem, esses 3 milhões. Passa para cá, por favor. Então nós temos aqui 6 milhões que não conhecem a Cristo. Nos resta 2, venga aqui nos 2. Agora preste atenção nisso. Esses 2 milhões representam os cristianos, pero incluindo católico, ortodoxo, incluindo seitas, né, que supostamente dizem crer, esses 2 milhões. Agora, os cristianos evangélicos seria apenas metade de 1, porque 1,5 representa, né, os católicos, as seitas, todos aqueles, né, que declaram de certa forma Jesus Cristo, né, mesmo que estão na sua própria doutrina, representam. E cristianos evangélicos, 0,5%. O que te parece isso, meus irmãos? Quando Jesus disse que a porta é estreita, o caminho é apertado e poucos passarão. Esta é a realidade das missões em um mundo. Amém? Pode se sentar. Graças a Deus. Manda um aplauso a ele. Amém? Essa é a grande realidade. Quando eu tenho conhecimento que o mundo ainda estava para evangelizar, mas não é essa dimensão. E isso são estatísticas recentes que o próprio base missioneira, a Kairos, né, a levantado essas estatísticas. Agora, nós outros estamos aqui para fazer a diferença. Amém. Esse texto que nós outros leemos, nós viramos, né, uma igreja que enviou missioneiros e missioneiros que há renunciado sua própria vontade, seus próprios costumes, para poder fazer a diferença em um mundo. E esse texto ele abre muito a nosso coração, porque nós outros vivemos, irmãos, em um mundo que tenta nos ahogar, que tenta nos sufocar, em um mundo que tenta nos impedir de cumprir a missão que Deus tem sobre nossa vida. Nós outros já temos a consciência de que nós outros estamos nesse mundo por causa de Deus, e Deus tem um propósito na vida de cada um de nós outros nesse mundo, sim ou não? Amém. Tu crê que Deus tem um propósito em tua vida? Amém. Amém. E assim é, Deus tem um propósito. Agora, nós outros devemos ter cuidado para não errar de fazer a vontade de Deus e fazermos nossa própria vontade. Devemos ter cuidado de que não viemos estar vivendo a nossa própria vida e se olvidando da vida que Deus tem para nós outros, como cristiano. Porque esse mundo é um mundo de ativismo, esse mundo é um mundo materialista. Eu falando até com pessoas, e às vezes até com pastores, às vezes o que saía da boca deles era simplesmente construções humanas. Era apenas, que olha, eu comprei uma finca e estou construindo. Que eu também um coche, comprei agora um coche novo. Que isso? Que eu ia de uma viagem para tal lugar, eu ia de uma viagem para outro lugar. E estou falando de cristianos, pelo que da boca dele, muitos deles, apenas construções terrenais e humanas. E o sistema desse mundo nos impulsiona justamente para isso, a estar construindo um reino neste mundo, e não está vivendo o reino celestial aqui na terra. Aleluia. E é isso que consiste em entender missões e sermos missionários. Agora, necessitamos aprender, irmãos, em este tempo, a escutar Deus. Este é o momento de aprendermos a escutar a Deus e conhecer o que Deus requer de nós outros.
Nós outros também necessitamos parar e aprender a ouvir o clamor das pessoas que estão em necessidade. Porque há muita gente necessitada ao nosso redor. E inclusive às vezes dorme com nós outros e nós outros não estamos conseguindo ver a necessidade do nosso cônjuge, de nossos filhos, de nossos padres. Por causa da vida de ativismo, essa vida secular que muitas vezes vivemos. E também necessitamos estar motivados, animados e cheios da presença de Deus para poder cumprir o chamamento do Senhor para nossas vidas. Amém. Porque senão não iremos lograr em cumprir o propósito que Deus tem estabelecido para cada um de nós outros. Há um propósito que tem que ser cumprido. E o que me chama a atenção é que Paulo, quando ele empreende essa viagem missioneira, que foi sua segunda viagem missioneira, juntamente com Silas, não quero entrar em detalhes de outros pontos, quero já entrar diretamente na mensagem para ganhar tempo. Pero como quando ele empreende essa viagem, o texto diz que ele estava viajando, atravessando Frígia, pela província de Galácia, e disse que ele foi proibido pelo Espírito Santo a predicar em La Ásia. Preste atenção, quem proibiu? O próprio Espírito Santo. E não foi uma só vez, porque a seguir diz que quando chegaram a Mísia, intentaram ir a Betínia, e novamente, pelo Espírito, não lhe permitiu. Às vezes Deus precisa falar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e mesmo assim não entendemos. Pero Pablo entendeu tudo na segunda vez. Quantas vezes Deus vai necessitar falar contigo? Será que vai necessitar tu passar por alguma situação delicada para que tu entendas? Deixa eu contar algo. Vós outros teve o conhecimento do que passou por meu papá. Foi um homem saudável. Meu papá havia comprado uma finca e estava se empenhando em construir e fazer, na verdade, o seu lugar de refúgio nesta finca para poder passar o seu tempo. Pero, com isso e essa dedicação em construir a finca, ele estava omitindo a obra do Senhor. Já não estava participando dos cultos assiduamente. Já não estava contribuindo na obra como lo hacía antes. E estava aí de lunes a sábado, todos os dias. Já estava cansado, já não tinha disposição para poder fazer a obra de Deus. E a determinação dele era concluir o propósito do coração. Hasta que ele foi parado de outra forma. Houve a notícia, quedou enfermo, a leucemia. E a minha palavra para o meu papá foi: Padre, a Juscelia, nós orando, a Juscelia até compartilhou comigo. Depois eu também orei e falei: Padre, essa eternidade não é para a morte, não para agora, não para agora. Busca ouvir o que Deus quer te dizer diante dessa situação. É que às vezes nós outros estamos tão cegos. Às vezes miramos, queremos fazer as coisas da nossa maneira, ao nosso desejo, e nos olvidamos de Deus, escolhemos Deus ao lado, ou muitas vezes até usamos, que Deus está me obedecendo, que Deus está abrindo as portas, às vezes até usamos o nome de Deus para fazer aquilo que queremos. Ou uma coisa, Paulo aqui, ele estava indo para a região de La Ásia, ele estava fazendo a obra de Deus, sim ou não? Ele estava predicando, pero a maneira dele. Nós
devemos entender que fazer a obra do Senhor não é fazer a obra do Senhor à minha maneira. Fazer a obra do Senhor é fazer a obra à maneira de Deus, segundo a direção de Deus, porque muitas vezes eu estou fazendo algo para Deus, mas Deus não está comigo, Deus não está aprovando, porque Deus em sua obra tem prioridades. E a prioridade na obra do Senhor são almas, são vidas. E em alguns lugares há mais urgência do que em outros lugares. É por isso que nós outros, como igreja, nós devemos estar alinhados com o Espírito Santo. Para quê? Para que eu estou fazendo a obra de uma forma, o outro de outra forma, o outro de outra forma, e são todos desconectados de Deus, do Espírito Santo, cada um fazendo a sua maneira, e não vemos a prosperidade, não vemos os resultados celestiais. Porque se é para fazer a obra do Senhor, tem que ser a maneira de Deus. E Deus tem a maneira de falar conosco. Aleluia! Agora, não é que Deus a pôs essa leucemia na vida de meu padre. Preste atenção. Agora, Deus se utiliza da circunstância que passamos para falar algo ao nosso coração. E às vezes estamos tão determinados em uma coisa e queremos, e lutamos, e batalhamos por aquilo que não é da vontade de Deus. Por aquilo que quizás será a nossa perdição. Às vezes estamos construindo castilhos em la arena. Está tudo muito bonito no início. No início está tudo muito bonito. Todos aplaudem. Está tudo muito bonito. Mas quando vem a tormenta, quando vem a tempestade, aquilo que está na arena cai. Cai. Se vai. Agora, quando nós outros construímos nossa vida em la roca, em Cristo, na vontade de Deus, na vontade do Espírito, aí pode haver perseguição, como Hugo e Pablo e Silas, quando chegaram, a Filipos, pode haver cárcere, pode haver açoites, pode haver ameaças, que tu vai permanecer. Tu vai permanecer. Porque tu não está fazendo tua vontade, tu está fazendo a vontade daquele que te chamou, e aquele que te chamou é o que te sustenta, aquele que te chamou é o que vai te firmar, aquele que te chamou ele vai te sustentar e vai te respaldar para que tu não caia e não desista. Só assim, irmão, podemos seguir adelante no Evangelho. Só assim não vamos retroceder. Só assim vamos cumprir o chamamento do Senhor para nossas vidas. O desejo de Deus é sempre, sempre que nós outros possamos estar no centro de sua vontade. Quando Jesus ele falava com Nicodemos em João 3, ele disse: o vento sopra onde quer, e disse: e ouço a voz. Aí ele segue: pero não sabe de onde vem nem de onde vas. Assim és todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, se eu sou nascido do Espírito, eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo. Que de repente eu vou empreender algo, ele diz: não, Fabrício, não é assim, não é por aqui, você vai tomar esse caminho. Eu acordo que quando nós outros estávamos em Turrão, a primeira igreja que apacentamos, 7 meses, Deus aí havia já manifestado o sobrenatural sobre nossa vida. Havíamos, irmãos, milagres. Deus havia posto projetos em nosso coração sobre o povo, Nós teníamos várias coisas, para poder fazer esse povo. E nesse momento, o melhor momento que estamos passando nesta igreja, pastor Ivaldo chega para nós outros e nos habla de estarmos cambiando de igreja. Irmão, nos caiu tão mal. Nos caiu tão mal. Eu disse: a hora que está tudo bem, a hora que a igreja agora vai pensar avançar,
Né? Imagina, como a nossa igreja de Benjó, já tem aquele grupito de irmãos que havia abraçado, né, a visão, que havia abraçado a obra, e nós trabalhando, fazendo visita em outros pueblos. A hora. Aí o pastor, ele notou que nós outros quedamos assim, ele disse, Mirro, ora, e depois tu me diz algo. E fomos orar. Sabe o que Deus me disse? Fala, Mira, você tem a visão local da obra. Pelo ele, eu dei a visão general da obra que eu tenho para ser. Eu estou aqui na igreja, eu vejo o crescimento da igreja. Agora ele não, ele está vendo o crescimento não só de Castelhão, como da Espanha. Não só como da Espanha, mas da Europa. É visão diferente que Deus dá e concede a cada um. É como, por exemplo, às vezes os ministérios, às vezes cada um que é do seu ministério, às vezes, né, esforça pelo ministério que está e não se preocupa dos outros. Mas aquele que está acima, que é o pastor, que tem a responsabilidade pela obra, ele está vendo o crescimento comum de tudo. E não de uma coisa solamente. Então a forma de ver as coisas é totalmente diferente. É por isso que um, às vezes, para poder amar algo, ele quer pôr o sapato do outro. Amém. Às vezes há muita gente querendo ensinar os outros algo que ele nunca foi. Tem pessoas que criticam outros que nunca criou nada. E está criticando o que o outro está fazendo e nunca criado nada. Então, para poder, né, argumentar, para poder criticar, a gente tem que ter muito cuidado. Porque se nós outros não somos um perito, que se a um não construímos, não tenhamos autoridade de estar argumentando. É a mesma coisa de eu não sou padre, mas eu vou ensinar ao matrimônio a ser padre. Por favor. Nunca fui padre, não sei o que é ter um filho e vou ensinar a outros a ser padre. Não, primeiro seja padre. Tem uma família edificada, depois vai ensinar aos outros. Eu não digo que tu não pode precisar dar um conselho, algo pontual, com amor e com respeito, se o Senhor assim o dirigir. Mas devemos ter muito cuidado. Devemos ter muito cuidado com isso. Nós necessitamos de direção de Deus para fazer a obra do Senhor, irmãos. E isso seja o que seja que vamos a ser. Necessitamos de direção, porque tudo que hacemos na obra há propósito. Amém. Tudo que hacemos na obra do Senhor há propósito. Seja tua cantina, seja uma limpeza, seja tu estar na portaria, há propósito. E tu pode cambiar vidas se tu loasse barro a visão e a direção do Espírito Santo. Amém. Eu já compartilho uma vez aqui que era o irmão em nossa igreja, que se tornou obreiro. Havia um culto quando estávamos em Portimão, em Portugal, um culto de nossa igreja. E essa pessoa ele estava passando por la calle e começou a ouvir as canções da igreja. E esse irmão estava em uma solidão muito grande. Ele estava com o coração, estava passando muitas situações em sua vida, e estava com o coração quebrantado. E ele ouviu as canções e a canção atraiu. De onde que ele atraiu? Na igreja. Quando ele chega na porta da igreja, havia um irmanito que estava na porta, o irmão Elias. Esse irmão é daqueles que quando tu chega, ele diz, irmão, seja bem-vindo, e te dá um abraço, sabe aquele abraço afetuoso, de carinho? Seja bem-vindo, e abraçou ele, e falou, que bom que tu estás aqui, e dirigiu ele para a igreja. E ele depois, aquele abraço estava necessitando. Esse irmão, por esse abraço, ele quedou na igreja, e Deus empezou a fazer uma obra linda na vida dele, se tornou um obreiro do Senhor. Amém. E às vezes muito porque está na porta, despreza o trabalho da porta. Irmãos, aí eu estava aí, eu falei, José, eu vou quedar aqui atrás na reunião de volta.
Que bueno receber os irmãos, abraçar, dirigir, né, para sentar. Que bueno quando fazemos com amor, com carinho, irmão, é prazeroso. Quando fazemos barro, né, a vontade de Deus, tudo que fazemos. Que rica oportunidade tem os irmãos quando vão limpar a igreja, de estar aqui limpando, orando. Senhor, bendiga esse assento, a pessoa que vai sentar aqui, que o seu Espírito possa tocar cada uma, cada vida. O problema é que às vezes miramos as coisas material e carnal. Fazemos a obra de Deus, às vezes, carnalmente. Por isso que às vezes, né, ai, que limpar a igreja, que não sei o quê, ai, que dar ela a porta, ai, que me aposto na escala outra vez. Porque fazemos as coisas na carne. Porque quando fazemos no Espírito, irmão, nós teremos prazer de servir a Deus. Teremos prazer de estar, né, com os irmãos, teremos prazer de evangelizar, de anunciar Cristo, aproveitando toda oportunidade que o Senhor põe delante de nós outros. Quando meu papá foi diagnosticado na leucemia e pessoa quimioterapia, todos os dias, durante uma semana, nós saímos de casa às 5 da manhã e regressava às 4 da tarde. Ele teria que fazer exames, depois teria que fazer aplicações, passar por consulta, e meu papai estava agotado com isso. Eu falei, padre, nós estamos indo aí a propósito. E meu papai é muito evangelista. É uma pessoa evangelista. Aí quando chegou no outro dia, nós esperando lá, aí ele começou a falar para um, para outras pessoas. A recepcionista quedava assim, ó. E ele começou a predicar Jesus Cristo para um, para outro. Ele estava em compartilhar vermes que eu vim de viagem, foi solamente ele e minha madre. E ele nesse momento, e eu disse para ele, olha, que Deus vai fazer algo nessa médica, porque essa médica, irmãos, tem sido um anjo do Senhor. A forma que ela tem atendido meu padre é algo incomum. Essa mensagem perguntando como ele está, ela envia. A medicina que meu papai tem que tomar custa 7.000 euros. E é um frasco que dá para um mês solamente. Nós outros não temos recursos para isso. E quizás esse tratamento é para meses e meses. Nós entramos com uma causa para ver se o governo nos dá. Hasta agora não é liberação. Sabe quem tem mantido ele? A médica. Com essa medicação. E nesse vermes, quando eles estavam aí, meu papai estava compartilhando, olha, Deus que sustenta a minha vida. Tu és um anjo do Senhor. E ela disse, senhor Manuel, eu creio nisso, porque um dia eu necessitei e Deus enviou alguém na minha vida. E naquele momento ele começou a orar ele, começou a orar a médica, a assistente dela médica, todos começaram a orar no consultório. Então, nós necessitamos ouvir a Deus em cada situação de nossa vida, para poder aproveitar os momentos, para não desperdiçar os momentos que o Senhor tem proporcionado para a nossa vida. Devemos escutar a Deus para não tomar nosso próprio caminho, nossa própria razão, e fazer aquilo que está em meu coração. E o grande problema, irmão, que muitas vezes nós outros, colhemos adelante aquilo que está em nosso coração e estamos construindo algo que vai nos destruir depois. E esse pastor que estava falando, sobre o varão de Macedônia, ele compartilha uma história sobre essa serpente a Piton. É uma serpente como uma anaconda. E ele contava que uma pessoa comprou um filhote de Piton, uma cria de Piton pequenita, e cuidava todos os dias dela. E ela sempre dormia enrolada, não? Aí ela foi crescendo, ela pôs na cama, para dormir na cama com a Piton. E ela todos os dias alimentava, e a Piton foi crescendo. E todos os dias a Piton dormia com ela. E chegou um dia que ela despertou
E a Piton estava dormindo, mas não enrolada. Ela estava estirada ao lado dela. E ela, que raro. E no outro dia igual. E ela correu a Piton e foi ao veterinário. E olha, a Piton está reacionando de forma estranha. Ela já não está dormindo enrolada. Ela está agora estirada. E o veterinário mirou. É porque a Piton está te medindo. Quando ela tiver o tamanho certo, ela vai te comer. E muita gente, eu sei que essa história ela nos abre aqui, muita gente, às vezes, está com os olhos tão firmes alguma coisa, construindo algo para a sua própria destruição. Tem gente que quer algo e luta por algo e ora por algo, e algo que Deus não está ali, que Deus não tem nada a ver com isso. E a pessoa insiste, persiste. Cuidado, meu irmão, minha irmã, porque o seu desejo pode te destruir. Aleluia. Sua cobiça pode te destruir. Porque às vezes, em busca dos nossos desejos, nossa cobiça, construímos algo que será a nossa destruição muitas vezes, que será a nossa ruína. Nós necessitamos aprender a escutar a Deus. E também devemos aprender a escutar a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Amém. E preste atenção, Pablo, ele ouviu o clamor do varão que estava do outro lado do oceano, ele estava na Ásia. O varão macedônio estava na Europa. Era do outro lado do continente. Pelo varão macedônio que clama, ele está do outro lado, pelo também ele está às vezes ao nosso lado. Amém. Às vezes ele está em nossa casa. Às vezes o varão macedônio está no nosso lugar de trabalho. Quizás está na nossa carne. Quizás o varão macedônio, ele entrou aqui e tu não deu conta que ele está do teu lado. Porque escutar o varão macedônio é escutar a necessidade de Deus e das pessoas. E quando escutamos, é quando nós vamos desprender da nossa própria vontade, de nossos próprios quehazeres, para poder ir em socorro e ajudar o varão macedônio. É você pisar, errar e fazer aquilo que tu queres, para poder estar ajudando o varão macedônio. Quizás tu vai errar um momento de descanso para ajudar o varão macedônio. Quizás tu tenha que errar um passeio que tu planeou para poder ajudar o varão macedônio. Amém. Para ir ao encontro do varão macedônio. Deus. Amém. Porque às vezes tantos planos, irmã. Agora no verão, que eu vou na praia, que eu vou para tal lugar e que vamos fazer uma festita. Não tem ouvido o varão macedônio? Ou os quehazeres, o determinamento tem ocultado o clamor do varão macedônio em tua vida. E tu não consegue ouvir o clamor daqueles que estão clamando socorro. Aleluia. É impressionante que hoje em dia nós passamos e atropelamos as pessoas que estão clamando. Muitas vezes somos como aquele sacerdote, aquele levita que passava por em cima daquele samaritano. Não, aquele samaritano, aquele judeu, que foi o samaritano que lhe ajudou. Porque estamos tão no ativismo no dia a dia, que não há tempo, não há como escutar nada. Não é como escutar Deus, não é como escutar a necessidade das pessoas, ver a necessidade das pessoas. Então, minha irmã, Deus hoje nos chama a parar um pouco. A parar. Amém. E começar a buscar a Ele. Nós devemos criar nosso troço, que é o lugar onde Pablo ouviu a Deus.
Nossa troça é aquele lugar que nós paramos para escutar Deus. Tu tem que ter sua troça. Tu tem que ter este lugar onde tu para escutar a Deus. Para saber qual é o desejo e a boa vontade de Deus para a tua vida. E não haga as coisas simplesmente porque tu pensa ou porque tu sentes. Haga as coisas vá na direção a Deus. Quando tu tiver a certeza que Deus disse vai, então tu vai e age. Amém. Agora, se Deus não disse nada, não se mova. Não se mova. Porque o desejo pode te destruir. O desejo pode destruir tua família. O desejo pode destruir tua fé, a tua vida com Deus. O desejo pode destruir as pessoas que convivem contigo. Agora, se aprendemos a escutar a Deus e a caminhar com Deus, nós seremos de bendição para as pessoas. Nós iremos ser cura para as pessoas. Nós iremos ser de salvação para as pessoas, porque o Salvador vai estar com nós outros. Devemos aprender a escutar a Deus. Agora, para isso, necessitamos aprender a ter bom ânimo para fazer a obra de Deus. Porque passar a Macedônia é estar motivado para cumprir o chamamento do Senhor. É tu estar animado, é tu estar motivado. Deus me chamou, Deus mandou eu ir, Deus me mandou fazer isso, e estar animado para poder eu fazer. Porque como é bueno estarmos fazendo as coisas barra uma convicção do Espírito. Irmãos, quando fazemos as coisas barra a convicção do Espírito, não há como retroceder. Pablo ouviu, Pablo e Silas se animaram, e com seus companheiros partiram. Quando chegaram na Macedônia, não estava lá esperando ele dar um banquete, festa. Oh, Pablo, que bueno que tu estar aqui, que bueno que tu ouviu o nosso clamor, você é venido trazer grande esperança. Não foi assim. Ele encontrou resistência, ele encontrou dificuldade. E agora eu quero falar a alguns, porque há aqueles que assim, as coisas estão indo bem, eu estou ganhando dinheiro, tudo está me correndo bem, então Deus está comigo. E diz, se as coisas estão indo mal, eu estou passando por perseguição, então eu estou fora da direção de Deus. Então Pablo aqui estava fora da direção de Deus, pobrezinho. Deus não estava com Pablo não, porque foi ele poder o pé aí. Houve um sinal, né, quando divide a sua casa, aceita Jesus, recebe ele em sua casa, mas ele indo à oração, aí uma adivinha que todos os dias ele molestava, ele expulsa, né, aquele demônio que atuava, e os senhores dessa muchacha correm Pablo, açoitam, levam para a cárcere. Senhor, tu me chamou para sofrer? Não, ele não disse isso. Ele sabia o que estava assim. Ele sabia que estava no lugar certo. E quando uma pessoa sabe quando está no lugar certo, ele não se move nesse lugar. Amém. Não é igual muitos, às vezes é muitos que passam aqui pela igreja, que Deus me enviou para congregar nesta igreja. Que eu tenho uma direção de Deus, não dura um mês esse barco. E olha que foi Deus que disse, viu? Foi Deus que disse. Irmão, quando temos convicção que estamos fazendo o correto, que estamos no lugar certo, por que se mover? As tribulações vai simplesmente cooperar para o bem, para o nosso crescimento. Nós outros estávamos aconselhando aí ao pastor, né? O pastor estava falando da dificuldade da igreja e que estava tendo.
e que estava tendo problemas. Aí eu mirei para ele, os dons, e disse: mira, as situações às vezes que passam em nossa vida, é Deus nos modeando, é Deus trabalhando em nossa vida para nos aperfeiçoar. A gente necessitamos simplesmente ouvir Deus e entender por que estamos passando por aquilo. Que às vezes nós nos ponemos adiante como somos o detetor da verdade, o certo, o correto, e Deus simplesmente está usando situações de pessoa para modelar a nossa vida, e não conseguimos ver isso, e estamos lutando contra o próprio Deus, porque Deus está se utilizando da situação para nos modelar, e lutando contra o próprio Deus. Agora, se tu luta com Deus, tu luta e permanece, como Jacó. E quando ele te golpear forte, aí tu vai ver, e aí a tua bendição vendrá. Então é permanecer. Então necessitamos de ânimo, necessitamos de coragem, necessitamos que o próprio Deus esteja com nós outros nessa tarefa de levar a palavra. Amém. Porque haverá resistência. O inimigo vai soprar em nosso ouvido. O inimigo vai dizer: mira, tu não vai para isso. Mira, está vendo? Não passa nada. Mas quando nós outros temos convicção, permanecemos, irmão, chegará o momento, os frutos vendrão, os nossos frutos vendrão, porque quando uma semente é lançada em terra buena, é lançada na vontade de Deus, essa semente vai frutificar e vai produzir 100 por 1 no tempo certo. E nós outros, muitas vezes, tendemos, em vez de ouvir a Deus, ouvir aquilo que as pessoas estão fazendo. Aí quizás tu vê, aquela pessoa não hecho isso, aquela pessoa não conquistou isso, a pessoa não comprou isso. Aí tu pensa que aquilo que Deus está fazendo com ele é para ti também. Ai, eu também tenho que ser. Aqui eu também tenho que ser. É igual ao nosso querido pastor Christian, aquilo aquele local, uma nova nave grande. Pode vir aquele sentimento: mas ele já aquilou esse local e nós não. Isso é para ele. Nós não queremos estar levando e conduzindo a nossa vida porque os outros fazem. Fulano comprou um carro novo, eu tenho que comprar. Beltrano já casou e eu estou querendo para titia. Aguenta seu tempo, não precipite as coisas. No seu tempo vendrá tudo. Porque às vezes, irmão, isso tudo é um mover da nossa carne. Agora, quando somos conduzidos pelo Espírito, irmão, a gente sabe, a gente tem convicção, a gente tem a certeza. Deus, Ele põe para nós outros aquilo que podemos suportar. Deus nos dá sempre na medida certa. Deus não nos dá nem de menos nem de mais. Deus sempre nos dá a medida certa. À medida que vamos ser aprovados, Deus vai agindo mais. Isso é um processo em nossas vidas. Agora necessitamos nos posicionar. Necessitamos nos motivar no Espírito. Então, seja qual for a situação que podemos passar, hagamos como Pablo e Silas, alabe ao Senhor e ore. Amém. Você não está vendo nenhum fluir, tu está tendo muita resistência, está passando por luta, as coisas não estão indo como tu pensou. Glorifique, ore ao Senhor, que quando você menos pensar, Deus vai te surpreender. Amém. O terremoto do Senhor vendrá. E o de repente ocorrerá em tua vida. Amém? Vamos poder de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Qual foi o resultado de Paulo escutar a Deus e obedecer a Deus em dizer um sim? Resultados poderosos. Tudo em seu tempo.
Houve lá a conversão de Lídia, vendedora de púrpura. Houve a liberação daquela jovem que era atormentada pelo espírito maligno. Houve lá a salvação do carcereiro e sua família. Houve o predicar em Lacácia, onde todos os presos presenciaram a glória do Senhor em Lacácia. Estabelecimento da igreja sobre toda a Macedônia, toda a Europa. Inclusive aqui em Espanha, a história disse que Pablo esteve aqui em Espanha. Aí em Tarragona tem uma estátua de Pablo dizendo que ele esteve allá. O pastor Ivaldo, nessa última viagem, passou por Tarragona só com uma foto lá do lado da estátua do pastor Pablo, de Pablo. Em Tarragona. Então, irmão, há resultado quando nós unimos a Deus. Há resultado, há luta, sim. Há dificuldade, sim. Às vezes pensamos em desistir, sim. Às vezes o inimigo quer, nos inibir, quer nos desanimar, sim. Pero tu sabes, quando tu sabes quem te chamou, quando tu está abaixo da direção dele, tu permanece. Amém. Agora quero abrir um parênteses. Rapidamente para terminar. Tu quer casar? Tu que casou? Você casou e tem a convicção que Deus que te deu, porque tu jurado no altar a tua união. Sim ou não? Tu jurado no altar a tua união. Então Deus, tu crê que Deus que te uniu com ele ou Deus que te uniu com ela. Agora, vai passar por problema, por luta, por tribulação? Sim! Pero não separe. Se foi Deus que te uniu, não separe, porque tu prometeu e tu jurou no altar. Tu não teria essa convicção que foi Deus que te deu, por isso tu está fazendo pacto, por isso tu é de uma aliança. Então não separe. Irmão, se eu fosse te contar o tanto de vezes que já pensei em separar da minha esposa José. E hoje eu falo, Senhor, graças por ter separado. Graças, Senhor. Eu falo, graças, Senhor, por ela ser o que é. Porque o Senhor usou ela para manter a minha vida, para me dar paciência. Graças. E vice-versa. E hoje, quando eu miro nossa união, só tenho que dar graças a Deus. Amém. É claro que ainda há energia, não é verdade? Então, daquela malanete, não é verdade? Aquele café margoso. Aí é aquela. Mas isso já não é nada. Isso já não é nada. Então vale a pena, irmão, permanecer. Concluindo, vamos buscar unir a Deus. Vamos buscar nos poder, nos posicionar onde Deus nos chamou. E vamos buscar não sair daí por nada. Deixa as raízes crescer. Deixa as raízes crescer. É impressionante aqui em Espanha, não? Eles plantam um monte de palmeira. Dá um vento, as palmeiras vai tudo para o suelo. Mas tu sabia que a palmeira, quando ela é plantada, vento não move ela. Sabe por que essas palmeiras aí é movida? Porque elas são arrancadas pelo homem e posto em outro lugar. E quando nós nos quitamos de onde Deus nos plantou, nós estamos cortando nossas raízes. E quando nos ponemos num lugar onde não é a vontade de Deus, somos fracos. Qualquer tempestade, qualquer tormenta vai nos derribar, vai nos levar para o sonho. Agora, de onde Deus te plantou, permaneça. Permaneça. Desde que cheguei na Europa, eu não conosco.
desejo desse ali? Muitas vezes. Muitas vezes. Vontade de regressar ao Brasil? Muitas vezes. Pero aqui estou. As raízes estão crescendo. Há venido muitas tormentas, muitas tempestades, mas estamos permanecendo. Assim é na vida espiritual, assim é na vida familiar, assim é no nosso relacionamento com as demais pessoas. As pessoas vão nos decepcionar, as pessoas vão nos herir, mas não desiste delas não. Não desista das pessoas, só por uma razão eu te dou. Porque elas é amada por Deus como Deus te ama. Porque a mesma misericórdia que está sobre a tua vida está sobre a vida dessa pessoa que tu odia. Essa pessoa que tu despreza, a mesma misericórdia que está sobre a tua vida, está sobre a vida dela, está sobre a vida dele também. Então nós outros não podemos desistir das pessoas. E irmãos, esse tempo no Brasil nós outros presenciamos tantos corações heridos por outras pessoas, pastores heridos por ovelhas, ovelhas heridos por pastores, ovelhas heridos pelas próprias ovelhas, filhos heridos pelos pais, pais heridos pelos filhos. A gente amava pelas pessoas e as pessoas pensavam abrir o coração. E o problema se resulta em um no solo. Uns herindo aos outros. As indiferenças. Isso sim é obra de Satanás. Isso sim é obra de Deus. Pessoas que devem caminhar junto porque se sentiram ofendidas. E agora já não tem a capacidade de perdoar. E como nós outros vamos receber o perdão de Deus, o perdão de Cristo, se não perdonamos nosso irmão? Eu estava falando com uma jovem, e ela estava falando sobre o que o padre dela a hecho, e ela estava muito herida, muito magoada. E eu disse para ela: tu já parou e pensou o tanto que tu aborrece a Deus, o tanto que tu pecas contra Deus, e Ele mesmo assim te perdoa? Todos nós outros, todos os dias, defraudamos ao nosso Padre Celestial. E todos os dias a misericórdia dele é derramada sobre nós outros. E por que não vamos derramar a misericórdia que Deus tem nos dado uns aos outros? Deus. E abraçar e dizer: eu te perdoo. Vamos seguir juntos, vamos seguir caminhando. Porque isto é sim obra de Deus, isso sim é a vontade de Deus, que possamos ser um em Ele. Disso se trata a Santa Ceia, disso se trata a comunhão pelos santos, na igreja. Pero quando não há o Espírito, damos lugar à carne. E na carne é envidia, é celos, contendas, dissensões, morte. Pelo Espírito é vida, reconciliação, perdão, paz, unidade. Isso é o Espírito. E somos chamados a viver o Espírito e cumprir a vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos nessa hora. Vamos estar orando. Eu quero orar por tua vida. Eu quero orar para que o propósito de Deus se cumpra em tua vida. Se tu nesta manhã, se Deus abriu o teu coração, se tu sentiu, se tu ouviu a voz do Senhor, tu pode redirecionar a tua vida para o caminho que tu saiu. Quizás tu está para tomar decisões equivocadas. Quizás tu já tomou decisões equivocadas, pero há como reposicionar, há como tu volver ao início e pensar novamente, pensar na caminhada. Não se mova se Deus não mandou. Esteja firme no lugar que Deus requer de ti.
E tu vai ver a obra dele sobre tua vida, sobre tua casa, tua família. Tu verás como ele vai usar a tua vida para ser de bendição para as demais pessoas. Não podemos confundir nosso caminho com o caminho de Deus, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos. Não é o mesmo. Oh, Santo Deus, aqui estamos, Deus, ante a Tua presença. Queremos ouvir Tua voz, que cada amanhecer o Senhor pode acionar nossos ouvidos, nos dando a direção de Sua vontade. Aqui está Teu povo, aqui está a Sua igreja. Somos necessitados de Ti, Senhor, porque Tu és a cabeça. É o Senhor que nos guia, é o Senhor que dirige, é o Senhor que nos mostra o caminho que devemos seguir, porque somos cegos, não conseguimos ver. Por isso necessitamos do Teu Santo Espírito, necessitamos de Ti, Espírito Santo, para que não viemos nos equivocar com os quehaceres desta vida, com o materialismo desta vida, que possamos ter uma vida equilibrada, que possamos centrar nossa vida ante Ti, que possamos alienar tudo que iremos a ser, ó Padre, para Ti, Senhor. Ser o nosso comer, ser o nosso beber, ser o nosso matrimônio, nossos filhos, nosso trabalho, que tudo esteja alineado para Ti, para a Sua glória. Deus querido e santo, eu lhe pido neste momento, o Teu Santo Espírito pode visitar agora o Teu povo, cada coração e cada vida, Senhor. Ó Senhor, trai, Pai amado, trai aos nossos corações um sentido de arrependimento, se nós outros éramos equivocados, se nós outros éramos tomado caminhos, ó Padre, que o Senhor não nos enviou. Ponga esse sentido de arrependimento, Deus, para que possamos retroceder e recomeçar no centro de Tua vontade. Padre amado e querido, usa Teu povo, usa esta irmã para a Tua glória, que esse Santo Espírito cada dia pode abrir os corações, a seu entendimento, Deus, para que possamos, ó Padre, cada dia estar no centro de Tua vontade. Padre Santo e querido, nós outros oramos, Te exaltamos e Te alabamos. Graça por esta palavra, Deus, e ensina-nos a cada dia a ouvir a Sua voz, a ouvirmos, ó Deus querido, a necessidade daqueles que nos rodeiam, e que possamos sempre estarmos, ó Pai, bem dispostos, animados para cumprir Sua vontade. Eu oro e Te exalto no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. A igreja disse amém, amém. Aplauda o Senhor.